Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vai você, cara? Belezinha? Então, nossa aula de hoje é sobre o cara, o fenômeno, ele mesmo, o Naruto, Isaac Newton. O Isaac Newton, ele foi o pai da física. Na história, nós dividimos o ano ocidental entre antes de Cristo e depois de Cristo. Na ciência, nós podemos dividir a ciência, a história da ciência entre antes de Newton e depois de Newton. O cara simplesmente ele revolucionou. Não só ele, como o Galileu Galilei, contemporâneos dele, mas essas pessoas. O Newton foi um dos filósofos do Iluminismo. E essas pessoas queriam iluminar o mundo através da razão. E não há nada mais lógico, nada mais racional do que utilizar a matemática, que é uma ciência exata, para poder explicar o mundo. Então ele faz isso utilizando as leis de Newton. Antigamente as pessoas pegavam e explicavam os fenômenos físicos através da filosofia. E o Newton ele foi um dos primeiros a matematizar, a utilizar a matemática para poder explicar fenômenos físicos. Então você tem que parar para pensar que nós estamos saindo da Idade Média, onde o pensamento sobre o porquê das coisas era de certa forma até proibido. Estamos entrando agora na Idade Moderna, onde as pessoas começam a questionar as coisas e o Newton aí ele contribuiu para isso. Mas isso, a história que eu vou contar aqui agora, algumas pessoas falam que é mentira, outros falam que é verdade. Não há um consenso histórico, mas o que eu sei é que deixa tudo mais romântico, tudo mais bonito. O Newton, um certo dia ele estava sentado aí abaixo de uma macieira. Ele estava lendo quando de repente uma maçã cai na cabeça do Newton. Qualquer um poderia ficar chateado, abatido, até mesmo desmotivado, mas não Newton. O Newton, a primeira coisa que ele falou foi catapimbas, minha cabeça, mas depois ele pensou: ei, peraí, por que essa maçã caiu? Então, pra você, meu querido, que tá aí do outro lado do vídeo, por que essa maçã caiu? A primeira, a primeira visão, você vai falar que foi a gravidade. Mas você sabe o que é gravidade? Se você respondeu gravidade é porque você não tem uma noção muito boa do que é gravidade. Porque a gravidade, ela é uma aceleração. E a aceleração não faz ninguém cair. Então, por que essa maçã caiu? Se você parar pra pensar, você deve estar sentado aí na cadeira, na cama, e essa cadeira ela tá parada. E ela vai ficar parada até que você faça alguma coisa nela. Até que você faça uma força nessa cadeira. Então, as leis de Newton são leis que determinam forças. E ele pensou, cara, para que essa maçã tenha caído, alguém teve que fazer uma força nessa maçã. Alguém teve que puxar essa maçã para baixo. Alguém fez uma força aqui nessa maçã e ela caiu na minha cabeça. Agora a pergunta é: quem fez essa força? Olha só, isso daqui foi a coisa mais brilhante assim a se pensar. Newton pensou da seguinte forma: todos nós sabemos que a Terra é plana. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Mas brincadeira à parte, a Terra está aqui, olha. A Terra, ela possui massa. Ó, é um desenho totalmente fora de escala, tudo bem, gente? A maçã não é, a árvore não é maior que a Terra. A maçã que estava aqui, ela possui massa. E a Terra, ela também possui massa. Então Newton falou: uau, eureka! Massa atrai massa. Sim, o Newton ele estava certo. Todo corpo que possui massa, ou seja, todo corpo que possui matéria, ele é capaz de atrair outro corpo que possui massa. Claro, professor, eu tenho massa, minha namorada também, nós nos atraímos. Não, cara, não é esse tipo de atração. Pensa o seguinte, a Terra, ela está orbitando agora em torno do Sol. Já parou pra pensar o que deixa, assim, o Sol ele usa óculos de sol
Porque, por razões lógicas, o Sol, ele é o Sol. Então, a Terra, o Sol está aqui, olha. A Terra, ela orbita em torno do Sol. Você já parou para pensar o que deixa a Terra presa aqui em torno do Sol? Por que ela não sai voando por aí pelo espaço? Simples, a Terra tem massa. O Sol, ele também tem massa. Massa atrai massa. Então a Terra será atraída pelo Sol e o Sol pela Terra. É por isso que a Terra faz uma órbita aqui, uma órbita elíptica em torno do Sol. Essa atração, ela é muito parecida com o que você viu em força elétrica. Sabe a carga positiva atrai a carga negativa? Então, aqui é o mesmo esquema, só que a gente está falando de massas. Inclusive tem uma coisa interessante, porque a gravidade ela é sempre uma força de atração. Nós nunca vemos a gravidade como sendo uma força de repulsão, igual você tem na carga elétrica. Há uma corrente de pensamento hoje entre os físicos explicando que a matéria negra, a matéria escura, ela possui uma antigravidade. Isso daí é interessantíssimo. Não foi provado e talvez a gente não veja isso acontecer, mas é uma das correntes de pensamento aí. Então, galera, para que a gente consiga aplicar as leis de Newton, nós precisamos estar no referencial inercial. Se você não estiver em um referencial inicial, você não pode aplicar as leis de Newton. As leis de Newton elas não funcionam. Você já vai entender quais são essas leis. Professor, o que é um referencial inicial? Referencial você pode pensar como ponto de vista que você estuda o movimento, né? Então, eu posso estar parado ou posso estar me movendo de acordo com o referencial na qual eu estou analisando. O referencial inicial ele tem que ser isotrópico e isomorfo. Isotrópico. Não há direção preferencial. Isomorfo, não há nenhum ponto especial. Professor, você falou e não entendeu nada. Cara, é simples, olha só. Imagine que por um momento você esteja aqui dentro de um ônibus. Esteja aqui em pé dentro do ônibus. O ônibus ele está indo para a direita e de repente ele freia. Não tem ninguém te empurrando. Você não está sofrendo força alguma aqui. E o que acontece com o seu corpo? Você é arremessado para frente, certo? Só que olha só. Se o ônibus for um referencial, existe uma direção preferencial aqui. Existe uma direção na qual o seu corpo está querendo ir sem nenhuma força. Então esse referencial, ele não é um referencial inicial. Qual seria um referencial inicial bom para analisar esse problema? Se você está aqui fora, você está na pista aqui, ó, parado lá dessa árvore, você consegue analisar esse problema da seguinte forma, olha, o ônibus estava indo para frente. Então quando ele para, você só quer continuar indo para frente. Não há nenhuma força aqui. Então se você está num referencial não inicial, dá a ideia que existe alguma força, mesmo sem ter ninguém fazendo essa força, né? Você pode pensar em referencial inicial como sem aceleração. Um referencial inicial ele pode ser resumido como um referencial onde não há aceleração. Então, como eu sei se eu estou no referencial inicial ou não? Por exemplo, você está no avião, você sonha, você está dormindo dentro do avião, e você sonha que o avião está caindo, e você acorda e quer realmente saber se o avião está caindo ou não. Então você pega a sua garrafa d'água e solta no chão. Se a garrafa d'água cair no chão, ok, você está no seu referencial inicial do avião. Agora, se a garrafa começar a flutuar do seu lado, filhão, o avião está caindo. Péssimas notícias para você. E o Isaac Newton ele postula o referencial inicial para que ele consiga deduzir as leis de Newton, as leis do movimento, as leis que governam o movimento. Se você parar para pensar, é muito difícil você definir um referencial inicial e Newton define assim, olha, as estrelas bem distantes da nossa galáxia são o referencial inicial. Então se eu olhar para uma estrela que está muito distante, muito distante, elas vão parecer estar paradas em relação a mim. Então elas são o referencial inicial. E todo o corpo que se move com velocidade constante em relação a essas estrelas também é um referencial inicial. E se eu tenho um referencial inicial, qualquer outro referencial que se mova com velocidade constante em relação a ele também vai ser um referencial inicial. Presta atenção na coisa, lembra que eu te falei que não pode ter aceleração? A Terra, ela executa um movimento circular em torno do Sol. Se a Terra executa um movimento circular em torno do Sol, na verdade é uma rota elíptica, mas a gente vai aproximar aqui para circular. Existe uma aceleração
que nós a chamamos de aceleração centrípeta. Olha só, se a Terra está acelerada, a Terra não é um referencial inicial. E realmente, a Terra não é um referencial inicial. Toda e qualquer coisa que você vai ver daqui para frente, a respeito de leis de Newton, não podem ser aplicados na Terra. Na verdade, a gente pode até aplicar, só que para tempos muito pequenos, né? Se você fizer um problema para tempos muito grandes, você não pode considerar a Terra como referencial inicial. Então, se você está planejando tacar um míssil teleguiado em outro continente, você não pode aplicar simplesmente as leis de Newton. Agora, para sua prova, para as questões que irão cair no concurso público, concurso militar, vestibular, você pode simplesmente falar que a Terra é referencial inicial, não vai dar problema. É isso que eles querem que você faça. Tudo bem? Então vamos para a nossa primeira lei. A primeira lei de Newton, ela é conhecida como a inércia. E ela diz basicamente o seguinte, olha, você pode pensar como a inércia é a vontade que um corpo tem de continuar seu movimento. Lembrando, claro, eu sempre vou analisar esse movimento de um referencial inicial, tudo bem? A inércia é a vontade que o corpo tem de continuar seu movimento. Então quem está parado quer continuar parado e quem está se movendo quer continuar se movendo. Então você já parou para pensar, quando você tá no carro fazendo uma curva e você está vindo de carro e o carro faz uma curva aqui para a direita, você se sente jogado para a esquerda. Por que isso acontece? Na verdade, isso é só uma aplicação da inércia, da primeira lei de Newton. Você já estava indo nessa direção, então você quer continuar indo nessa direção. Ou então quando tem alguém andando de skate, olha como eu desenho bem, e tropeça numa pedra no caminho, o skate bate, o que acontece com a pessoa? Essa pessoa é projetada para frente. Alguém empurrou essa pessoa. Ela sofreu a força de algum lugar? Não. Ela estava indo para frente e ela quer continuar indo para frente. Então vou dar um exemplo, olha só. Fazer uma mágica aqui para vocês. Aqui está o mouse. E o mouse em relação a essa câmera que eu estou gravando, ele está parado, tudo bem? E qual a vontade dele? Continuar parado. Portanto, se eu puxar esse papel, ele continua parado. Se mexer um pouquinho, mas isso acontece devido à força de atrito aqui entre o papel e o mouse. E você pode fazer isso. Então, como você pode ver aí no vídeo que eu vou colocar para você, a inércia é a vontade que o corpo tem de continuar seu movimento. E professor, então quer dizer quando eu estou no ônibus, o ônibus freia e eu me sinto sendo jogado para frente, não tem ninguém me jogando para frente? Sim, cara, você não está sofrendo força nenhuma. Quando você está no ônibus, o ônibus já está indo para frente e ele freia, na verdade você só quer continuar o movimento, você só quer continuar indo para frente. A gente fala que você está indo para frente por inércia. Mas será que quem tem mais inércia? Eu ou você? Saberia responder essa pergunta? Quem possui mais inércia? Sei lá, você ou a sua mãe? Existe algo que eu possa medir a inércia? Sim. A medida da inércia é a massa. A massa de um corpo mede a inércia, né? Então a massa, se uma pessoa tem 60 kg de massa e a outra tem 100 kg de massa, lembrando que isso daqui é medida de massa, não é medida de peso. Nunca na sua vida fala que você pesa 60 kg, cara. Isso está completamente errado. Se uma pessoa pesa 60 kg e outra pesa 100, esse cara aqui tem uma inércia maior do que esse. Esse cara aqui ele tem uma vontade maior de continuar o seu movimento. Tudo bem? Então a inércia pode ser resumida: quem está parado vai ficar parado e quem está se movendo vai continuar se movendo até que uma força haja sobre o objeto. Então como que eu paro alguém que está me movendo se não existisse atrito, se não existisse forças dissipativas e eu empurrasse essa caneta, ela iria deslizar para sempre. E quando ela pararia de deslizar? Nunca. Ou quando alguém fizesse uma força contrária. Eu preciso ter uma força para que haja uma aceleração, para que eu consiga parar alguma coisa, ou se essa coisa já está parada, eu preciso de uma força sendo aplicada a essa coisa para colocá-la em movimento. Essa é a primeira lei de Newton, essa é a inércia. Quando a resultante das forças é nula, quando não há uma força resultante, o móvel ele descreve um movimento retilíneo uniforme. Ele fica sempre com a velocidade dele constante.
a velocidade desse móvel não é alterada. Então você pode pensar na inércia como a vontade que o corpo tem de continuar o seu movimento. Quem está parado quer continuar parado, quem está se movendo quer continuar se movendo, a não ser que uma força aí haja sobre esses caras. Já a nossa segunda lei de Newton, ela é conhecida como F igual a ma. A força é uma grandeza vetorial, a aceleração também é uma grandeza vetorial e a massa é um escalar, tudo bem? Então a força resultante, vou botar até um Rzinho, não é a força, é a força resultante. Professor, como assim força resultante? Imagina que aqui tem uma caixa, eu empurro para cá, fazendo uma força de 10 e você empurra para cá, fazendo uma força de 20. Tudo bem? Deixa eu botar um número melhor. Você empurra para cá, fazendo uma força de 5. Quem é que vai ganhar? Eu ganho. Eu estou fazendo uma força de 10 e você faz uma força de 5. Tudo bem? E qual foi a força resultante? A força resultante foi uma força de 5 para cá, para a esquerda. Quando eu falo da segunda lei, a gente está sempre falando em força resultante. A gente tem que fazer a resultante dos vetores, mas não se preocupa com isso, a gente vai aprender. Se isso daqui é um vetor, isso daqui também, isso é um escalar, a força ela tem sempre o mesmo módulo, tem sempre a mesma direção e o sentido da aceleração. Então, se a aceleração do móvel está apontando para a direita, você sabe que a força resultante também deve apontar para a direita. Se a aceleração aponta para dentro da curva, a força tem que apontar para dentro da curva. A força resultante, ela sempre aponta para onde também aponta a aceleração. Então, vamos analisar essa equação. Olha. F vem de força, força resultante, massa é medida em quilogramas e a aceleração ela é medida em metros por segundo ao quadrado. Então a unidade de força é quilogramas metros por segundo ao quadrado. Mas isso daqui ele pode ser resumido a uma única unidade. Quem foi que estudou as forças? Ele mesmo, o Isaac Newton. Então a gente dá um nome de newtons. O newton é a unidade de força. Tudo bem? Então uma força de 10 newtons, uma força de 5 newtons. Newtons vai ser a nossa unidade de força. E olha só, olha que bacana. Vamos falar da maçã. Imagina a maçã caindo aqui. Eu falei lá no início do vídeo que alguém tem que fazer uma força para que essa maçã caia, tudo bem? E quem faz a força para que a maçã caia é o planeta. É o planeta que puxa a maçã para baixo. E aqui, olha, a força que o planeta faz na maçã. Vamos utilizar essa segunda lei de Newton aqui para a gente conseguir calcular a força que o planeta faz na maçã. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a única força que age aqui é a força que o planeta faz na maçã, tudo bem? Eu não estou considerando a resistência do ar, não estou considerando viscosidade, não estou considerando nada. Aqui é um mundo perfeito, um mundo ideal. Então a força resultante é a força que o planeta faz na maçã, é igual a massa da maçã vezes com a aceleração com que tudo cai na Terra. Isso mesmo, a aceleração da gravidade. Então a força que o planeta faz na maçã é a massa vezes a gravidade. E essa força ela tem um nome muito especial, é a força peso. Peso, que é a força que o planeta faz nos objetos, é a massa do objeto vezes a gravidade. Professor, quanto que vale mesmo a gravidade? Olha, depende de onde você está, depende de onde você está no planeta, mas ela vale mais ou menos, aproximadamente aqui no Brasil, 9,78 metros por segundo ao quadrado, que é aproximadamente 10, né? Isso daqui é muito perto de 10. Então você quer calcular a força que o planeta faz em você nesse exato momento. Vamos supor que você seja uma pessoa que tem uma massa de 80 kg. Lembrando que peso é diferente de massa, tudo bem? Peso é uma força. E a massa é a quantidade de matéria que você tem no corpo. Então, a força peso, eu tenho 80 kg. Qual a força que o planeta faz em mim? Peso é 80, que é a massa, vezes 10 que é a gravidade, 800 newtons.
Uma pessoa que tem 80 kg está recebendo uma força do planeta de 800 newtons neste exato momento. Há um tempo atrás eu vi aí no YouTube, então se está na internet é verdade, que uma pessoa ao ir para a Lua tem a sua massa reduzida, certo? Eu espero que seja mentira, porque se uma pessoa for para a Lua e tem a sua massa reduzida, é sinal que ela perdeu um braço, uma perna na viagem. E não é isso que acontece. O que é reduzido quando você viaja para a Lua, que você se sente mais leve, não é só a massa. Só se você fizer o regime durante a viagem, né? O que muda lá na Lua é a gravidade. Então a força-peso lá na Lua ela é menor do que a força-peso aqui na Terra. Não porque a sua massa ficou maior, e sim porque a gravidade na Lua é menor do que a gravidade na Terra. E você está acostumado a viver com a gravidade terrestre. Quando você vai para a Lua, você estranha. Eu vou ensinar vocês a trabalhar com essa equação. Força resultante igual a massa vezes aceleração. A gente vai ver muito, muito, muito. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo, tudo bem? Que vai ser um vídeo só de como utilizar esta equação daqui. Esse vídeo é um vídeo introdutório a respeito das 3 leis de Newton. Então, para esse vídeo, isso daqui já basta. E a terceira lei de Newton, ela é conhecida como ação e reação. É o seguinte, para toda ação, e quando você pensar ação, você vai pensar em força, existe uma reação, força. De mesma intensidade, ok? Mesmo sentido, contudo, direções diferentes. Eu vou dar um exemplo muito fácil para ficar claro você entender. Aqui tem uma parede. E essa daqui é minha mão. Do Minecraft, mas é minha mão. Dando um soco na parede. Então, eu aplico uma força na parede, olha. Força que a lã aplica na parede. Pela terceira lei de Newton, a parede jamais deixa isso quieto. Pela terceira lei de Newton, a parede ela aplica uma reação. Aonde ela vai aplicar a reação? Na minha mão. Ação e reação são sempre em corpos contrários. Força que a parede faz no lã. Então, é por isso que quando você soca a parede, a sua mão dói. Porque se você faz uma força de 100 newtons na parede, a parede faz uma força de 100 newtons também na sua mão. E lembra da seguinte frase: a força do agressor está no agredido. A força que eu aplico nunca está em mim, e sim no corpo na qual eu estou aplicando esta força. Então vamos pensar no seguinte exemplo. Eu, super forte, vou fazer uma luta de MMA contra um lutador, sei lá, o Anderson Silva. Aproveitar que ele já está se aposentando aí, né? Talvez seja mais fácil eu ganhar, ou não. E durante essa luta, eu levei vários socos do Anderson Silva. E você sabe, quem ganhou a luta, se você é um bom aluno difícil, você sabe que terminou empatado. Empatado? Sim. Como assim empatado, professor? Cara, se ele aplicou 100 newtons em um soco na minha cara, quer dizer que a minha cara aplicou 100 newtons na mão dele. Então eu dei uma carada de 100 newtons na mão dele, ou na perna quando eu levei um chute. Claro que ele terminou numa situação muito melhor que a minha. Eu fui nocaute, ele não, mas porque eu não tive resistência. Mas em questão de força, a força que nós trocamos, ela teve a mesma intensidade. Então, a terceira lei de Newton, ela garante que toda força nasce em par. Para toda ação, para toda força que existe, existe outra. Existe uma força de reação em corpos contrários. Você nesse momento está sentado na cadeira, né? Assim como esse livro está aqui em cima dessa mesa. Aqui é uma mesa. E aqui eu tenho um livro. Eu te falei que a Terra puxa o livro para baixo e nós chamamos essa força de força-peso. Mas para pensar em uma coisa. Se só existisse a força-peso, a força está para baixo, a aceleração deveria estar para baixo. Tudo bem? Pela segunda lei de Newton. Esse livro deveria estar caindo, só que ele está em cima da mesa. Ele não cai. Por que ele não cai? O livro, ele faz uma força na mesa. Força que o livro faz na mesa. Pela terceira lei de Newton, ação e reação, a mesa faz uma força no livro. Força que a mesa faz no livro. Se o livro está paradinho, essa força que a mesa faz no livro é o que deixa o livro ali, sustentado. É o que faz o livro não cair. E essa força
Sempre que tiver contato com uma superfície, eu dou o nome dessa força de força normal. Essa força que de reação ao contato é chamada de força normal. Observa uma coisa que é normal nunca e nem será a reação da força peso. Olha, existe uma força peso, quem faz a força peso é o planeta, tudo bem? O livro faz uma força na mesa e a mesa faz uma força no livro. Essa ação e reação aqui, que é chamado de força normal. Inclusive, falando no planeta, olha só. Da mesma forma que o planeta puxa a maçã, aqui, a maçã também puxa o planeta. Professor, então quer dizer que a maçã está tirando o planeta de órbita? Quando eu soltar meu lápis aqui, vou causar um terremoto? Não, não é assim. Porque essa força-peso, sei lá, um Newton para a maçã, é bastante coisa. Agora, um Newton para o planeta, olha o tamanho do planeta, cara. O planeta é muito grande. Muito, muito grande. Essa força para o planeta, ela é insignificante. Ela não tem significado, então ela é desprezível comparado à massa do planeta. Mas se por acaso chegasse aqui, olha, um meteoro boladão de amor, um meteoro da paixão do Luan Santana, com a massa próxima à massa do planeta, essa força de atração entre eles, por mais que o meteoro não se choque com o planeta, só a força de atração que existe aqui entre eles já seria capaz de fazer o planeta sair de órbita, tudo bem? E essa daqui são as origens das forças. Só existem 4 tipos de força no mundo: a força elétrica, a força gravitacional, a nuclear forte e a nuclear fraca. Essa daqui é a nuclear forte. Você sabe que o núcleo ele tem prótons que são positivos e os nêutrons que são neutros, eles não têm carga, certo? Mas olha só, carinhas positivos eles não gostam um do outro. Eles deveriam sair por aí, pela força de repulsão coulombiana. Essa força nuclear forte é a força que o nêutron faz no próton e não deixa ele escapar, tá bom? Essa força ela só acontece no interior do núcleo. A força nuclear fraca é a força responsável pelo decaimento gama em partículas radioativas. É a força que faz as partículas gamas saírem dos núcleos radioativos. A força gravitacional é esta força de massa que atrai massa, e a força elétrica é a força de repulsão ou atração entre cargas, né? Então eu tenho a força elétrica, gravitacional, nuclear forte e nuclear fraca. Professor, e a força de contato? Professor, mas e a força de contato? Olha só, quando eu coloco a mão em alguma coisa, essa força é elétrica, gravitacional, nuclear forte, nuclear fraca. Toda força de contato é uma força elétrica e é até por isso que você não consegue atravessar a parede, né? A sua mão e o material que você está colocando aí, fazendo contato, ela é feita de átomos. E esses átomos têm núcleos que são positivos. Então, quando se aproxima de algo, você tem um núcleo positivo, se aproxima de outro núcleo positivo. Vai haver uma força de repulsão aqui. Tudo bem? Então, toda força de contato, e você não chega a encostar, existe uma certa distância que você sente a força sem encostar. Toda força de contato, ela é uma força elétrica por natureza. Tudo bem? Galera, eu vou ensinar os tipos especiais de força e como trabalhar com a força resultante igual a massa e aceleração, a segunda lei de Newton, no nosso próximo vídeo, tá bom? Esse foi um vídeo introdutório a respeito das forças e eu vou passar aqui um resuminho para vocês. Então tá aqui, olha, a nossa primeira lei é a lei da inércia. Isso daqui é um bom resumo, ele é bem maneiro. Um corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso. E um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Eu completo. A não ser que uma força age aí sobre eles e vai tirar esse estado. Tudo bem? A inércia é a vontade que o corpo tem de continuar seu movimento. O que é um estado de equilíbrio? Ele está em repouso. Ele obedece o movimento retilíneo uniforme. Então, se a velocidade é constante, pode ser 0, pode ser 5, pode ser 10 metros por segundo, vai ter que a resultante das forças é 0. Por quê? Se o movimento ele é retilíneo uniforme, ele não tem aceleração. E nós vimos força resultante é massa vezes aceleração. Se a aceleração é 0, a força resultante ela é 0. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E nós deduzimos que a força-peso ela é massa vezes a gravidade.
A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Para toda ação existe uma reação em corpos contrários, de mesma intensidade, porém em sentidos diferentes. Isso daqui é um mapinha mental. Ele te ajuda a entender as leis de Newton. Olha só. Primeira lei de Newton é a lei da inércia. É a tendência do repouso ou do movimento retilíneo uniforme. Velocidade constante em linha reta. Velocidade igual a zero. Segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Tudo bem? A unidade da força é o Newton. E a terceira lei, ação e reação, em corpos diferentes, mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos contrários. Vou fazer algumas questõezinhas aí pra gente brincar. Vamos lá? Na parte final do seu livro, Discursos e Demonstrações, concernência a duas novas ciências, publicado em 1638, Galileu Galileu trata o movimento de um projeto da seguinte maneira. Suponhamos um corpo qualquer lançado ao longo de um plano horizontal sem atrito, sabemos que esse corpo se moverá indefinitivamente ao longo desse plano com movimento uniforme e perpétuo, se tal plano for ilimitado. Então, isso daí é a vontade de permanecer no movimento, né? A resposta para isso daí é o princípio da inércia, ou primeira lei de Newton, letra A. E nossa última questão do dia, fica tranquilo que a gente vai resolver questões bem mais difíceis do que essa, tudo bem? A gente começa sempre do início, engatinhando até o final. O bloco da figura tem massa de 4 kg e está sujeito à ação de duas forças horizontais, F1 e F2. Sabendo que a intensidade de F1 e F2 valem 30 e 20 newtons, determine o módulo da aceleração do corpo, olha só. Então eu tenho uma força F1 para cá que vale 30 newtons e eu tenho outra força para cá que vale 20 newtons. A força resultante é a resultante das forças, a soma da força 1 mais a força 2, só que essa soma ela é feita vetorialmente. Como assim, professor? Olha só, esse cara está para a direita e esse daqui está para a esquerda. Quem é maior? O de 30. Quem ganha? O de 30, tudo bem? Mas tem um macete para você usar. Eu sei que força resultante é massa vezes a aceleração. Qual o macete? Sempre que a força estiver a favor do movimento, ou seja, ele está se movendo para cá, eu coloco ela positivo. E se a força estiver contrária ao movimento, eu coloco ela negativa. 30 está a favor, o 20 está contra. A massa do bloquinho é de 4 kg vezes a aceleração, que é o que eu quero saber. Olha, 30 menos 20 é 10, é igual a 4 vezes A. A aceleração é 10 dividido por 4, que é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Meus amigos, por hoje é só. Obrigado aí a sua atenção, o seu carinho. Obrigado por ter chegado até o final do vídeo, tudo bem? Tenham aí uma boa semana. Até a próxima. É nóis.